O título de cidade maravilhosa, ostentado com orgulho pelo Rio de Janeiro, tem uma razão de ser. Além de praias, lagoas, montanhas, essa cidade abriga uma floresta em seu coração. Uma floresta sem a qual a cidade não vive. Uma floresta que a cidade perdeu e recuperou graças a uma ação pioneira iniciada há 150 anos. A floresta é maravilhosa, magnífica. Já estou aqui há 8 anos e cada dia é um aprendizado. Caminhada é uma caminhada tranquila, isso que eu acho legal na floresta. Ela permite que todos venham. Essas florestas urbanas aqui do Rio, para mim, são uma coisa exclusiva, assim, uma coisa que vale a pena morar aqui por causa disso. Uma cidade urbanizada que nem é o Rio de Janeiro, né? E ter no meio da cidade 4.000 hectares de mata. Não existe, acho que, outro lugar no mundo que tenha essa variedade de esportes dentro de uma mata, assim, perto da cidade, acesso fácil. Eu sou paulista, mudei para o Rio, acho que muito por causa da floresta. A Floresta da Tijuca, uma das maiores manchas verdes em área urbana do mundo, é protegida pelo Parque Nacional da Tijuca. Cerca de 70% do que existe hoje de floresta foi resultado de um trabalho de reflorestamento. Seus 4.000 hectares de mata têm um valor ambiental inestimável. A gente possui poucos fragmentos de Mata Atlântica. Esse parque, o menor parque nacional, né, do Brasil, ele é relevante para a conservação da biodiversidade, porque ele apresenta uma variedade de espécies muito grande. Na Floresta da Tijuca se encontram mais de 1.600 espécies vegetais, 433 delas ameaçadas de extinção. Entre anfíbios, mamíferos e aves, são mais de 300 espécies. 16 na lista dos animais ameaçados. Além de conservar fauna e flora, a floresta melhora a vida de quem mora no Rio de Janeiro, das mais diversas formas. O parque ele presta vários serviços ambientais à cidade. Ele contém a erosão, ele ajuda que a chuva penetre no solo, diminuindo o desmoronamento, desbarrancamento, né, a erosão do solo, ajuda no microclima da cidade. As florestas regulam, e a nossa mais especialmente pelo tamanho, o clima da cidade inteira, a umidade, o grau de pluviosidade. Né? Não que ela seja responsável pela quantidade de chuvas, mas ela ameniza as chuvas, ela retém as chuvas. O outro ponto também seria o sequestro de carbono, também, né? Ajuda a manter os níveis, né, de carbono na atmosfera. Tão importante quanto a beleza e a importância dessa floresta é a sua história. É difícil imaginar, mas há cerca de 200 anos, a Floresta da Tijuca não existia. Havia sido devastada por fazendeiros e nobres que viviam aqui, quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil Império.
As áreas do parque foram divididas em sesmarias e depois elas foram sendo fracionadas aos poucos, né? Foram virando fazenda, depois sítios, chácaras, etc. Com o passar dos séculos, elas foram se dividindo. Com isso, houve uma derrubada geral da mata. O homem veio para cá, ele precisava de quê? Para cozinhar? Carvão. Olhavam para lá, lá tem lenha, vamos fazer carvão, lá tem madeira, vamos fazer carvão. Depois veio o ciclo da cana-de-açúcar. Teve a cana-de-açúcar, teve algodão, milho, teve plantação de capim para os moares e para os cavalos, teve até gado, até exploração de mina de ouro teve dentro do parque. Pequena, mas teve. Além de tirar lenha, tirar madeira de construção, tirar tudo, veio o café. Quando chegou o café, aqui não dá na Baixada, foi na serra, tudo isso aqui foi cafezal. Ali, na Vista Chinesa, quando você desce para o Jardim Botânico, tinha 50 mil pés de café em uma fazenda só. Na primeira metade do século XIX, a devastação da floresta cobrou seu preço. O Rio de Janeiro passou a sofrer graves crises de desabastecimento de água. Foi o estopim para que o imperador Dom Pedro II decidisse mudar o rumo dessa história. Em 1861, o imperador Dom Pedro II decidiu desapropriar essas terras e plantar mudas de árvores em toda a região. A existência da Floresta da Tijuca hoje, em pleno século XXI, é resultado dessa ação pioneira de reflorestamento diversificado, que está completando 150 anos. Ao longo de quase 3 décadas, o reflorestamento foi feito com a orientação e a dedicação de homens como o Major Archer e o Barão Luiz Scragnoli. Com a proclamação da República, cessaram os trabalhos de reflorestamento, mas o bem já estava feito. Sem a interferência do homem, a mata se regenerou por conta própria no século XX, até se tornar Parque Nacional em 1961. Hoje o processo é natural. Cai uma árvore, morre uma árvore, ela mesmo traz a sucessão. Então é isso que é importante. Ou seja, o Parque Nacional da Tijuca hoje chegou a esse estágio de recuperar aquilo que por acaso é danificado em algum momento no seu ciclo natural. Nós somos hoje o exemplo mais bem-sucedido do mundo de reflorestamento. Fomos o primeiro heterogêneo, quer dizer, feito com espécies diferentes, né? O primeiro reflorestamento heterogêneo da América Latina e somos o exemplo mais bem-sucedido do mundo. Hoje, o Parque Nacional da Tijuca trabalha para aperfeiçoar a obra visionária que começou há 150 anos. Assim que cai, que um balão, que pega fogo, que tem incêndio, ou incêndio natural, ou qualquer intempérie, desabamentos, né, frutos de erosão, de chuva, imediatamente todos os diretores ao longo desse tempo têm reflorestado. Então é um processo contínuo de conservação da mata. Defender a floresta envolve um amplo leque de ações. A dinâmica da floresta é muito intensa, então tem uma renovação, tem as árvores caem, brotam, tem problemas de erosão, então a gente tenta minimizar também um pouco desse impacto também até da própria visitação com as nossas ações. Então a gente recupera as trilhas, áreas degradadas, de repente a gente procede com reflorestamento, a gente tenta dar o nosso apoio no que for possível. Os cuidados com a floresta obedecem a uma espécie de manual de instruções. O plano de manejo, que nada mais é do que um documento técnico com os objetivos dessa área de preservação e as normas que orientam o uso do parque e o trabalho feito aqui. O
plano de manejo do Parque da Tijuca recebeu uma revisão ampla em 2008, com informações atualizadas e indicações das prioridades no trabalho de conservação. Entre essas prioridades estão a recuperação de áreas degradadas, a proteção das nascentes e a recuperação da fauna original da floresta. Um dos trabalhos que vem ajudando a recuperar a fauna é o projeto de reintrodução de cutias, iniciado em 2010. Além de devolver à floresta uma espécie que costumava viver aqui antes do desmatamento, o projeto ajuda a mata a se perpetuar. As cutias, elas são um dos principais dispersores de semente que existe no Brasil, por causa de um comportamento que existe delas, que é de estocagem de semente, né? Elas pegam as sementes, né, vão atrás dos frutos, comem a polpa e muitas vezes enterram as sementes para um período que não vai ter muito fruto disponível no chão da floresta. E às vezes o bicho pode morrer ou simplesmente esquecer onde enterrou, não voltar lá para buscar aquela semente germina. A devastação do século XIX praticamente extinguiu da floresta os animais dispersores de sementes, como as cutias. Hoje a mata precisa de animais que levem os frutos para longe da planta-mãe. Isso facilita a germinação e aumenta a população de árvores. Dentro do projeto, as cutias recebem acompanhamento dos pesquisadores e zoólogos antes de serem reintroduzidas. E com a ajuda de um colar de radiotelemetria, cada animal é monitorado. Dessa forma, os pesquisadores verificam os índices de sobrevivência dessa espécie, que volta a criar uma relação de parceria com a floresta. A floresta também tem seus inimigos, e entre os mais perigosos está o fogo. A área de meio ambiente nós temos um problema seríssimo, que são os balões. Ainda dentro da cultura do carioca, né, ou um vício, para mim isso é vício, porque traz prejuízo, é vício, eles soltarem balões. E os incêndios. Então o que tem? O parque agora tem uma equipe fazendo o quê? Os aceros. O que é um acero? O acero é você roçar, deixar na terra uma área que vem do capim para não chegar na floresta. Porque quando o fogo passa para a floresta, ele começa a pegar o subbosque, pega as árvores e começa a destruir através do incêndio. Uma das características dos nossos brigadistas de incêndio florestal, eles são arregimentados por aqui. Ou seja, são moradores do entorno que ajudam também na preservação. Dentre os brigadistas são selecionados monitores ambientais. Ao fim do período de seca, eles continuam trabalhando na floresta, fazendo a manutenção das trilhas e dando orientação aos visitantes. Assim como a vida na Floresta da Tijuca, que se recria a cada dia, os esforços pela mata vêm se renovando de geração em geração há 150 anos. Esse é o sentido maior da palavra patrimônio. Cada um ajudando, poxa, nossa descendência, nossos filhos, nossos netos poderão assistir essa coisa maravilhosa que hoje em dia a gente tem o poder de ver e admirar. E vamos continuar a lutar, pessoal. Sem briga a gente não consegue nada. Mata Atlântica a perder de vista, no meio de uma das maiores e mais visitadas cidades do mundo. Uma floresta sem o isolamento característico e que dialoga com a metrópole. Os
Os trabalhos de conservação se tornam muito mais difíceis sem a participação da comunidade. A preservação da Floresta da Tijuca depende da atitude das pessoas que passam por aqui. Durante muito tempo, esse parque foi visto como assim, simplesmente uma área a ser protegida. Se proteger aquela floresta, isso continua até hoje. Mas hoje, a gente vê uma mentalidade mais assim de trazer a população para dentro do parque, para ele participar dessa proteção, conhecer para conservar. Antes era do governo. Não, quem tem que tomar conta, quem tem que resolver tudo é o governo. Hoje não, as pessoas já estão imbuídas que é de todos. Um parque nacional de tudo não é do governo, é do povo, é um bem comum da coletividade. Então todo mundo tem que zelar, todo mundo tem que fazer alguma coisa em prol dessa unidade. De uns anos para cá, as pessoas têm tido mais consciência, né, da importância que é, né, a Mata Atlântica, né, falando especificamente do parque, né, a Mata Atlântica, né, a biodiversidade. No entanto, a gente ainda busca, né, cada vez mais estar junto com a comunidade no entorno, né, realizando, né, educação ambiental nas escolas, ensinando as crianças, né, a importância da mata, de se preservar, né, de você respeitar os animais, né, de você não poluir. No esforço de melhorar as relações entre o homem e a floresta, uma das ações mais importantes é a educação ambiental. Nós temos um grupo de educação ambiental de dar esclarecimentos e a importância da unidade de conservação na vida do cidadão, né? O que nós representamos, o que essa unidade representa na vida do carioca. E aqui a gente tem esse cunho, né, de falar, não solte balão, não faça picadas nem atalhos, não ande de bicicleta nas trilhas, não faça acender, né, velas, porque a vela pode incendiar, pode queimar um casco de árvore, enfim. A gente vai fazendo sempre uma educação ambiental. Estamos aqui para isso. Toda semana, a Floresta recebe escolas municipais e está ampliando essa ação para as escolas públicas estaduais. A gente trabalha com eles nas escolas e depois traz eles para cá para trabalhar diferentes temas. Porque um parque, uma área florestada como essa, você pode trabalhar inúmeras matérias. Você pode trabalhar a matemática, a biologia, a história. Enfim, tem várias coisas que você pode trabalhar aqui dentro, né? Eu acho que com a visitação dessas crianças vai fazendo que seja como se fosse uma rede. Ela vai transmitindo aos pais o conhecimento que aprendeu através de uma trilha, uma caminhada, uma visitação. Querendo ou não, nós temos que começar embaixo, com as crianças. Podemos pegar os adultos, conscientizar? Faz-se isso também através do centro de visitantes mostrando. Mas é na criança que nós temos que mudar os hábitos, né? É dentro de casa, é começando cedo. Então, se você começar a valorizar a natureza, ele vai, quando chegar adolescente e adulto, dar valor e vai ser um multiplicador. A Mata Atlântica ensina e aprende sobre si mesma. A pesquisa e a produção de conhecimento fazem parte do dia a dia na Floresta da Tijuca. O parque é um laboratório para você comparar áreas mais preservadas de uma área dentro da cidade. Entendeu? Isso enfim, contribui muito para a ciência, né? O parque recebe muitos pesquisadores aqui, né? Das principais universidades aqui do Rio de Janeiro, como também de universidades de outros estados, né? Rio Grande do Sul, né, de Minas Gerais, de vários locais. Aqui são realizadas diversas pesquisas, né? A maior parte é sobre flora, né, seguida de fauna, e também sobre gestão de unidade de conservação. Com relação às pesquisas dentro do parque, a gente vem sempre desenvolvendo todo ano um seminário para demonstrar as pesquisas que estão sendo feitas e para chamar mais pesquisadores para trabalharem dentro da floresta.
convive com a mata acaba se envolvendo com ela. Na Floresta da Tijuca, esse envolvimento resultou na criação de um dedicado grupo de voluntários. Esse grupo que envolve pessoas tanto de associações esportivas como escaladores, caminhantes e pessoas em geral da sociedade que têm a oportunidade de dar um pouco da sua contribuição, né, já que a natureza nos oferece tanto. Ou seja, pessoas que numa determinada época do mês pré-estabelecido vêm para cá fazer os trabalhos. Que tipo de trabalho? Às vezes problema de trilha, de manutenção, de reflorestamento, de plantio. Então é uma gama de serviços que esses voluntários ajudam. Braços abertos para a comunidade, a Floresta da Tijuca é palco tanto de trabalho quanto de diversão. Eu acho que o lazer, quer dizer, na natureza, de alguma forma você está sempre contribuindo para que a educação dessas pessoas seja mais voltada para a conservação. Então você ensinando isso faz com que haja um sentimento de preservação. Do lazer das comunidades vizinhas ao turismo internacional. Essa floresta de qualidades únicas faz parte do roteiro turístico do Rio de Janeiro. O Parque da Tijuca é o parque nacional mais visitado do Brasil. O turismo vem se mostrando um caminho para que a conservação desses ecossistemas se torne uma ação sustentável. Incentivar o turismo é muito bom, desde que esse turismo seja voltado para a conservação, né? Então nós aqui fazemos capacitação de guias, né? Temos um procedimento dentro da área de uso público que os guias que trabalham aqui, eles têm um curso gratuito de 2 dias onde são ensinados todas as normas, né, e regulamentos do parque, o que fazem com que eles passem para o visitante, né, como usar o parque da melhor maneira, que não sujar o parque, enfim. Cada gesto, cada esforço pela saúde da Floresta da Tijuca é recompensado. A vida que se recriou aqui continua se fortalecendo a cada dia que passa. Em certos aspectos, o parque está melhor, porque houve proteção e houve maior regeneração. Você viu essas maitacas voando por aí? A coisa de 20 anos atrás, 10 anos atrás, era muito difícil você ver. A exuberância da Floresta da Tijuca pode nos enganar e dar a impressão de que o processo de recomposição da mata está completo. Na verdade, a recuperação da floresta ainda está em curso e muita coisa pode ser feita até que ela se torne um ecossistema pleno.